Olá, bem-vindo ao canal e vamos de mais um vídeo. A ideia desse vídeo, como o nome já deve sugerir, é registrar e mostrar para vocês como que está sendo os preparativos para a nossa entrevista da Aima e relatar como que foi a experiência e tudo mais, teve algum imprevisto, se teve algum documento que foi solicitado a mais, enfim. Meu nome é Sabrina, eu vim para Portugal com o meu marido. Nós chegamos aqui em junho de 2025, especificamente no dia 7. Nós viemos para cá com visto e já com agendamento na AIMA. Nosso agendamento na AIMA, tanto o meu quanto do meu marido, era para o dia 1º de setembro, só que o do meu marido foi reagendado, sem nenhuma justificativa, enfim, foi reagendado para dia 25 de novembro, que é amanhã. E o meu, quando eu cheguei no meu agendamento, que era no mesmo dia do meu marido, eu ainda não tinha o NIS. Então, eu tive alguns problemas com burocracia, meu NIS não tinha sido emitido ainda. E aí elas reagendaram para dia 3 de dezembro. Deu uma semana de diferença. Então, amanhã, que é dia 25 de novembro, nós vamos para o agendamento do meu marido. Então, nós já sabemos onde é. Fica aqui na Ilha de Lisboa, eu esqueci o nome do lugar. Então, hoje o sentimento é de ansiedade, com certeza, porque eu queria muito mesmo passar o Natal aqui, meu primeiro Natal em Portugal, já com a nossa residência em mãos. Se Deus quiser, vai dar certo. Se não der, também Deus sabe de todas as coisas. Eu já tô com uma pastinha de documentos organizada. Com tudo isso, eu acabei fazendo muitas visitas a órgãos públicos aqui, porque algumas pessoas falaram de alguns documentos a mais, além do exigido pela AIMA, e eu, por cautela, acabei indo atrás disso. Então, acabei descobrindo bastante coisa. Eu vou ver se eu consigo encaixar essas informações nesse vídeo, senão eu gravo um outro vídeo especificamente sobre curiosidades ou coisas interessantes que eu acabei descobrindo, tá bem? Então é isso, vamos lá continuar o vídeo. Fomos para o agendamento, eu não consegui comer nada de manhã e chegamos lá. O horário do meu marido era às 10 horas da manhã, mas a gente chegou com antecedência e aguardamos. Eles fazem uma chamada antes de começarem os atendimentos para ver se todo mundo que tinha agendamento já chegou. E a gente logo falou que já estávamos ali. Eles deram um formulário para a gente preencher. Inclusive, é um formulário que já está disponível no site da AIMA. Eu já tinha feito a impressão e já tinha levado preenchido, então acabou poupando um tempo. E ficamos aguardando. Enquanto isso, muitas pessoas chegaram lá naquele balcão. Essa loja da AIMA, ela fica num não sei o nome, um estabelecimento que tem outros serviços públicos, então tem muita gente circulando por ali. E o funcionamento dela é da seguinte forma: você chega bem cedo, pega as senhas, que pelo que eu entendi são limitadas, e você vai ser atendido lá nesse balcão. Porém, o fato de você pegar a senha não significa que você vai ter o atendimento. Basicamente, a resposta da pessoa que fazia essa triagem era de que a sua senha só ia te dar direito a atendimento se o seu processo estava correndo naquela AIMA. Então, a pessoa fez um pedido de agendamento da AIMA para pedir residência, sei lá, por CPLP. Enfim, tô dando um exemplo. Só que ela fez esse pedido na AIMA de Mafra, não foi naquela AIMA de Lisboa. Eles não atendem, eles falam, então você vai lá na AIMA de Mafra. E só com a senha, e só se você tiver um e-mail de notificação da AIMA ou ter tido algum atendimento anterior naquela AIMA para você ser atendido. Então, desde o momento que a gente chegou lá, até a hora que a gente saiu, era aproximadamente quase meio-dia, ninguém foi atendido pela senha, ninguém. Todo mundo recebeu a mesma informação. O seu processo não é aqui, a sua AIMA não é essa, você não tem nenhum pedido, nenhum comprovativo de que solicitou algum tipo de início de processo para a AIMA, então essas pessoas eram dispensadas. Foi bem triste ver isso, mas enfim, né, é o procedimento. Então chegou a nossa vez, a gente foi atendido ali mais ou menos com uma meia hora de atraso, mas é que tinha bastante gente para ser atendido, mas é um fluxo assim que é dado vazão, então você vê as coisas andando
é mais tranquilo. Chegou a nossa vez, o meu medo era, sei lá, de ter faltado algo, mas graças a Deus estava tudo certo. De informações relevantes sobre documentação. Eu tinha levado tudo em cópia, e lá eles digitalizam, então eles pedem o original. Eles têm uma máquina de digitalização, aí você vai dando, eles vão digitalizando. Levamos o passaporte, levamos os recibos de pagamento, que são os nossos chamados olerites no Brasil. Levamos contrato de trabalho, e no caso do meu marido, como teve uma alteração recente, eu levei os dois, o antigo e o atual. E aí, a atendente falou assim, olha, como só o atual tem carimbo, sabe aquele carimbo mesmo? Eu vou preferir só o que tem carimbo e o que não tem carimbo eu não vou considerar. Gente, um carimbo, aquela marcação lá de tinta, para eles é algo que sustenta o documento. Eu achei isso bem engraçado e não tinha pensado nisso. Então, que bom que o atualizado, que inclusive foi emitido ontem, tinha o carimbo. Então, se você vai para a AIMA, peça um carimbo, porque é algo que eles consideram e vai livrar você ali de uma burocracia. Eu percebi que eles aceitam documentos com assinatura eletrônica, porém nem todas as empresas aqui têm assinatura eletrônica, elas realmente preferem ali a caneta e o papel. Então é isso. Então pegaram ali o contrato de trabalho, os recibos e a declaração patronal atestando o vínculo de trabalho. É uma declaraçãozinha que tem no site da EMA também, mas foram usados esses 3 documentos: contrato, recibos e declaração do patrão atestando o vínculo de trabalho, para preencher esse requisito do contrato de trabalho. Na sequência, eles pegam os documentos da moradia, então, sob quais condições você reside ou habita aqui em Portugal. No nosso caso, a gente levou, primeiramente, o nosso contrato de arrendamento é registrado nas finanças. Isso é algo bem importante. No momento lá que a gente estava aguardando, teve um rapaz que não conseguiu dar entrada porque o contrato dele não era registrado nas finanças. E aí, por esse motivo, eles pediram o documento de declaração do senhorio com assinatura reconhecida. E ele também não tinha isso. Pelo que eu pude entender, quando não é registrado nas finanças, eles exigem esse documento da declaração do senhorio. Só que o rapaz falou que o senhorio não quis fazer, e se o senhorio fizesse, ele cobraria 200 euros a mais do arrendamento deles. Então, teve esse problema que eu escutei lá. Voltando aqui pro nosso caso, aí, então a gente levou o PDF, né, que é emitido pelas finanças com as informações do contrato de arrendamento que foi registrado no portal. Levamos os recibos de pagamento, calção, todos os aluguéis que a gente pagou nesses meses aqui em Portugal. Tem um recibo que também é emitido pelo próprio portal das finanças e a gente tem. Levamos o contrato de arrendamento em si, com a nossa assinatura e da proprietária. E levamos também a declaração dela. Isso foi um burburinho, tem sido um burburinho aqui em Portugal, porque algumas AIMAs começaram a exigir essa declaração do proprietário atestando o vínculo, né, de arrendamento, e eu fiquei com medo de o que a gente tinha, que o que a gente tivesse levado não fosse suficiente. Então, eu também pedi essa declaração da proprietária, eu mesma elaborei, e eles têm uma advogada, então essa advogada reconheceu a assinatura por verdadeiro, e a gente levou e foi ótimo. Como eu tinha os recibos, o contrato nas finanças e a declaração do senhorio, eles não ficaram com o contrato. Sabe aquele contrato padrãozinho que a gente tem de arrendamento, com o nome das partes, assinatura? O padrãozinho que nós fizemos entre proprietário e inquilino, eles não ficaram. Ficaram mais com esses documentos mais oficiais. Ótimo, isso. E também pediram o NIF, o NIS, que nós já tínhamos também. E como eu consegui fazer o utente, eu levei a declaração do utente e eles aceitaram também. E foi isso. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Levamos o passaporte, é claro. Eu tinha feito foto 3x4. Não foi necessário, porque eles tiram lá. Mas pelo que eu entendi do portal da AIMA, tem 2 lojas aqui. Eu posso estar errada, tá? Mas pelo que eu entendi, tem 2 lojas que, se o seu agendamento é lá, você precisa levar a foto. Eu acho que elas não tiram foto no local, mas por via das dúvidas eu levei e não foi necessário. Ótimo. Eu acredito que seja isso. Se eu tiver esquecido, que eu acabei de chegar, então eu tô gravando o vídeo, senão eu vou esquecer, enfim. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu vou pôr aqui na descrição, tá bem? Então dá uma olhadinha na descrição, ver se eu coloquei ali alguma observação. Mas de apanhado geral de coisas que eu vi lá, isso foi o mais importante. Teve uma taxa
de 58,10 €. Eles pedem para você dar o dinheiro exatamente sem eles terem que dar trocado. Então, leve o dinheiro certinho, 58,10 €, perdão, eu falei centavos. Mas eles tinham a opção de receber por multibanco. Como eu não tinha o dinheiro trocado, eu paguei por multibanco. Aí também, o meu marido fez a foto lá e o recolhimento dos dados biométricos. Foi feito lá. E é isso, gente. Como eu já tinha organizado a documentação, tava tudo certinho, ela só foi o trabalho mesmo dela ler e digitalizar e recolher a assinatura e tirar a leitura biométrica e tirar a foto. E aí foi emitido um protocolo e eles dão ali como se fosse um recibo, né, do seu processo na AIMA. E ela falou que o prazo deles é 90 dias. Eu não sei se são 90 dias corridos ou úteis, mas eu acredito que sejam úteis. A minha expectativa para Sabrina do futuro é que ela veja esse vídeo e confirme que tanto o cartão de residência do meu marido quanto o meu chegou antes do Natal. Eu gostaria muito de passar o Natal já com residência para fechar o ano com o sentimento de iniciei um projeto, finalizei o projeto e 2026 tem outros objetivos, outros desafios aí pra gente enfrentar. E eu conto com vocês aqui no canal para acompanhar essa evolução, para vibrar, para ficar aflito também com a gente e também compartilhar a sua história. Um beijinho e até o próximo take. Olá, pessoal, novamente, muitos dias depois do último vídeo que eu gravei. Hoje é dia 24 de dezembro, amanhã é Natal. E hoje eu tô nos preparativos da ceia. Foi bem tranquilo o agendamento. Eu basicamente levei a mesma documentação que o meu marido. Eu cheguei bem cedo. A gente fica uns 30, 40 minutos daqui de casa. Eu cheguei bem cedo. Tinha inicialmente uma fila, porque na AIMA você tem tanto os agendamentos para serem atendidos, quanto também tem uma distribuição de senha. E não sei se eu comentei no vídeo anterior, mas ficou muito nítido, tanto no atendimento da AIMA Lisboa quanto a de Cascais, que eles só atendem, mesmo que você não tenha um agendamento, mas eles só vão te atender ali se você tiver iniciado o seu processo ali. Então, por exemplo, você está em Lisboa agora, mas você morava no norte de Portugal e por algum motivo você iniciou o seu procedimento lá, seja qual for o processo que você estava tentando. Você vai ter que, se tem um registro, se tem um vínculo que você começou lá, você vai ter que prosseguir por lá. Eles foram bem enfáticos nesse sentido, porque eu vi pessoas chegando, eles consultam no sistema, já vem que a pessoa não é dali e fala, você tem que contatar essa AIMA, tá? Então, até por questão de tempo e tudo mais. Então, eu fiquei nessa fila, tinha o quê? No máximo 20 pessoas, no máximo. E até uma pessoa chegou, era um português, chegou e falou, nossa, quanta gente! Eu falei, mais ou menos, né? Porque a AIMA de Lisboa é bem mais gente. Ele até comentou, nossa, como que vocês sofrem? Eu falei, olha, no meu caso, eu já tenho agendamento, mas se eu tivesse que pegar uma senha para iniciar um atendimento, acho que seria um pouquinho mais difícil. Enfim, deu o horário de abertura, ali que foi às 9, meu horário era às 9, a AIMA abria às 9 também, da manhã, e aí como se fosse um senhor recepcionista, ficava ali na entrada, que é super educado. Inclusive, eu vi avaliações no Google sobre essa AIMA e mencionava esse senhor que é muito solícito, é muito atencioso ali nessa triagem inicial das pessoas que buscam atendimento. Ele já falou, olha, quem tem atendimento faz uma fila, agendamento já marcado faz uma fila, e quem não tem para pegar senha faz outra fila. E eu vi que eles deram prioridade para quem tinha agendamento, chamaram essas pessoas primeiro. Aí nós chegamos, pegamos uma senha, ou seja, uma senha de quem tinha agendamento, e já eles já começam a chamar, é bem rápido. Vou ser bem franca, foi bem mais rápido do que a AIMA de Lisboa. Pelo que eu pude notar, a AIMA espera que você já tenha emitido seus documentos básicos, como NIF, NIS, ter um contrato de trabalho, ter algum documento que prove que você é um inquilino, que você, enfim, seja qual for a sua situação de residência naquele local, naquela morada, para que ela possa iniciar a parte dela. Aqui eu tô dizendo, eu sei que é difícil, que é burocrático, que às vezes a gente não consegue. Eu, por exemplo, não consegui ter o meu NIS expedido até o meu primeiro agendamento, tive que reagendar, ficou 3 meses para frente. Então não tô dizendo que é fácil, mas eu tô relatando essas situações porque você é o mais interessado no seu processo migratório.
né? Você é o mais interessado na sua regularização em Portugal. E isso é uma coisa que eu levo para minha vida. Se eu sou a maior interessada no que diz respeito a mim, cabe a mim dominar tudo sobre isso. Então, eu tenho que saber o que é NIS, eu tenho que saber o que é NIF, eu tenho que ter todos os documentos possíveis para o meu processo. Tô aplicando isso para a AIMA, mas como eu disse, eu uso para minha vida. Eu não tenho que delegar para o outro ou largar na mão do outro o que diz respeito a mim. Então, a minha ideia ao chegar na AIMA, no meu agendamento, era ter tudo. Se eles falassem que eu preferia pecar pelo excesso do que pela falta. Então, assim, eu tô dizendo isso não porque eu seja um ótimo exemplo, não. Mas eu tô dizendo pelo que eu escutei lá. Escutei, assim, por mais que é rápido, você escuta as outras pessoas sendo atendidas. Tanto, como eu falei, tanto que tem senha como que tem agendamento. E você vê o quanto às vezes as pessoas, por uma vulnerabilidade técnica, financeira, acabam perdendo aquele agendamento. Dadas essas observações, né, então, de que você precisa dominar o seu processo imigratório, claro, ninguém é formado em direito imigratório ou alguma matéria jurídica sobre isso, mas tem muito conteúdo na internet, no YouTube, tem grupos no Facebook, então, o máximo que você possa, domine isso, traga isso para você, pergunte para as pessoas que você conhece, corra, vá atrás, porque é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Entreguei os meus documentos, voltando agora para o meu atendimento, entreguei os meus documentos e a senhora que me atendeu foi muito querida. E ela olhou para mim e falou, nossa, quanto documento, por que vocês usam tanto papel? Já foi a segunda vez que eu escutei isso de um atendimento aqui em Portugal. Eu falei, porque vocês pedem? Aí ela deu uma risada. Eu falei assim, olha, eu trouxe tudo que eu poderia. Eu trouxe o contrato de arrendamento, eu trouxe o recibo de pagamento do arrendamento, eu trouxe a declaração do senhorio reconhecida por advogado, então é esse aqui. Ela fez uma triagem, olhou ali, pegou o que ela achava que era interessante, foi muito parecido com o do meu marido. Basicamente, sobre a morada, ela pegou o recibo de pagamento, o último e o penúltimo, e o contrato registrado nas finanças. E foi isso. E se você quer saber quais os documentos que eu levei, eu vou deixar aqui na descrição. Não sei se eu comentei isso no outro vídeo, mas o do meu marido e o meu foram os mesmos. E vou deixar aqui o que a gente levou. Então foi isso. Demorou mais ou menos uns 5 minutos, ela pegou essa informação, conferiu, reorganizou ali os documentos, me devolveu o que ela não precisava e falou assim, olha, agora eu vou digitalizar, se você puder esperar um pouquinho. Eu esperei, o que mais demorou foi ela digitalizar, porque a máquina dela não estava funcionando, ela teve que ir para outra sala. E assim foi, ela fez isso, ela já falou, ó, vamos recolher os dados biométricos e a foto e a assinatura, tem uma máquina lá no local. Parênteses, vá bem arrumada. Eu achei que eu poderia levar uma foto 3x4, então eu separei uma foto bem bacana minha, inclusive, que eu tinha tirado no Brasil, mas na hora ela falou que teria que ser tirado lá e eu não estava preparada para isso e foi, enfim, não foi bem o que eu queria, mas saiu. E é bem rápido também esse processo. Aí ela me explicou que eu paguei uma taxa igual ao do meu marido, que se não me engano foi de 58,10 €, e ela falou, olha, de 2 a 3 semanas está na sua casa. Ótimo, dessas duas experiências, eu pude concluir, e posso estar errada, que essa análise que essa pessoa faz inicialmente já é 90% do que vai ser de deferimento para o seu processo, porque eles já fazem ali dá a entender que o seu processo não passaria se tivesse faltando algo, como foi em outras situações, que as pessoas não tinham um documento ou outro e eles remarcaram para maio do ano que vem. Então, eu saí lá um pouquinho mais segura. E como eu comentei no vídeo anterior, eu queria muito que a nossa residência chegasse antes do Natal, porque eu teria a oportunidade de sair de Portugal para viajar para algum outro país aqui próximo, como a Espanha. Então, nós saímos do agendamento, na primeira semana a gente ficou assim, eu particularmente fiquei um pouquinho ansiosa, toda hora eu olhava na caixa de correio para ver se já tinha, né, sido entregue a carta de residência e chegou, sem muitos mistérios. Tanto meu cartão quanto do meu marido chegaram no mesmo dia. Gente, eu não sei que dia foi, mas foi quarta-feira passada. Então, hoje é quarta-feira do dia 24, foi quarta-feira da semana passada.
Em questão de semanas, foi acho que 3 semanas. O do meu marido demorou, como chegou as duas juntas, né? 3 semanas pro meu marido e 2 semanas da minha. Quando eu peguei o cartãozinho, eu vi que a do meu marido, o cartão do meu marido foi expedido no dia 2 de dezembro. E a entrevista dele foi dia 25 de novembro. Então, teve uns dias aí até a expedição. No caso da minha, ela foi expedida exatamente no mesmo dia que foi feita a minha entrevista. Então, é algo muito próximo ali. Se existe um processo de análise depois da entrevista, eu acho que ele é bem célere, ele é bem rápido. Chegou a residência e o engraçado foi que antes de chegar, na segunda-feira da semana passada, eu falei pro meu marido, eu falei, olha, final de semana agora, foi semana passada, né? Eu tenho folga, sábado e domingo, então se a nossa residência chegar até essa semana, a gente vai pra Espanha. Então eu vou postar uma foto aqui aleatória, ver se eu consigo colocar. Então, como chegou na quarta-feira, na sexta-feira de noite a gente foi pra Espanha, a gente, enfim, como a gente fala no Brasil, meteu o louco. Pegamos o carro, a gente já tem o hábito, né, de ter colchão inflável, bomba de ar dentro do carro e montamos um kit ali com comida, com itens de higiene e fomos para Espanha. Foi assim de última hora, inclusive a gente dormiu no carro no caminho, lá também a gente ficou no estacionamento 24 horas e se deslocou a pé e ficou fixa nesse estacionamento, dormimos nesse estacionamento dentro do carro. Foi bem bacana, conhecemos bastante pessoas assim, né, nessas interações. Foi uma experiência muito boa e foi como assim uma recompensa por todo esse trabalho, um sentimento assim, ó, fechamos com chave de ouro. E fechamos o ano, esse era o sentimento. Fechamos o ano alcançando o que a gente mais almejava. E é isso. Esse vídeo também é um vídeo com ar de ufa, dever cumprido, mas ao mesmo tempo pensando que tá vindo um novo ano e que tem agora novos desafios pra gente enfrentar. A minha ideia é ajudar, que seja uma pessoa, talvez não seja nesse momento, talvez seja para o futuro, é ajudar o máximo que eu puder. A informação é muito valiosa para ela ser retida. E se você que está assistindo esse vídeo não acha que esse conteúdo é relevante para você, tudo bem, siga a sua vida. Só não dissemine o ódio, não dissemine o caos, porque a gente já tem isso demais no mundo. Então não perca os seus minutos valiosos pensando ou escrevendo coisas ruins, porque eu também vou ter que ler isso e outras pessoas também vão ter que ler isso, então vamos viver bem, né? E ninguém vive sozinho, né? O ser humano não vive sozinho, ele sempre vai precisar do próximo. Talvez muito mais do que a gente possa reconhecer ou possa entender, tá? Então eu conto com a compreensão de todo mundo que assiste o vídeo. E o máximo que eu puder eu vou estar compartilhando. Pro próximo ano, até vou deixar registrado aqui, o maior desafio aí que a gente tem, né? É pensar na nossa casa própria. Agora que as coisas já estão regularizadas, eu já consegui abrir conta no banco, que foi algo muito difícil, e eu quero trazer um conteúdo sobre isso. Se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo, e se não for o momento ainda, deu certo do mesmo jeito. E também a parte profissional. O do meu marido, ele já tá na área dele, então foi algo que até mesmo do Brasil já estava consolidado. Mas no meu caso, eu ainda não trabalho na minha área e iniciei agora, assim que chegou, que a gente fez o processo da AIMA, né, o agendamento, eu já iniciei os trâmites de homologação do meu diploma de bacharel em Direito do Brasil aqui em Portugal. Não vou conseguir trazer em tempo real, até porque coisas que eu sei hoje, amanhã já mudam e enfim, mas se você quer conversar sobre o assunto, tem alguma dúvida, eu também tenho um canal no Instagram, não é tão movimentado assim, mas eu sou uma pessoa disponível se você quiser trocar uma ideia e eu puder ajudar, até mesmo sobre os documentos que eu falei aqui, eu estou à disposição, tá bem? Então é isso, pessoal, fechando aí 2025 com chave de ouro, finalmente regularizados aqui em Portugal. Minha sobremesa já passou aqui da hora, meu mousse de maracujá, eu não sei se vai ficar pronto a tempo para a ceia, mas é isso. De última mensagem, eu deixo algo que eu já acreditava no Brasil, mas hoje eu tenho certeza de que nós somos capazes de qualquer coisa. Qualquer coisa que você se coloque, se proponha a fazer, você é capaz. Eu já acreditava nisso no Brasil,
Mas aqui em Portugal, eu tive uma maior convicção de que não existe nada no mundo que eu não possa fazer. Então, talvez o seu maior sonho hoje não seja necessariamente emigrar para Portugal, mas seja qualquer outra coisa. Eu te digo com total convicção, com total certeza de que você é capaz. Só não se compare com os outros e não retenha informação de pessoas que não acreditam em você. Nós entramos em 2026 com o sentimento de que o mundo é muito pequeno e que a gente pode fazer qualquer coisa. Claro, desde que moralmente e eticamente adequado. Porque, novamente, ninguém vive sem ninguém, ninguém vive sozinho no mundo, tá bem? Então é isso. Um beijo para você, um ótimo Natal, um próspero ano novo e que 2026 seja repleto de bênçãos. Beijinhos!